que eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês se consideram pessoas que vivem esse momento presente, né? Você acredita que você passa a maior parte do seu tempo vivendo o momento presente, vivendo o aqui e agora? Eu fiz uma enquete e muitos de vocês responderam que sim, que vocês vivem esse momento presente. Será mesmo? Será mesmo que a gente tem essa habilidade? E a live vem muito de encontro com isso, né? Pra gente parar e prestar atenção no que a gente está fazendo da nossa vida, das nossas escolhas. Quem é que está comandando tudo isso, né? Se é a nossa razão, se é o nosso lado pensante, ou se são nossas emoções. Se a gente vem vivendo a realidade ou se a gente vem criando uma realidade paralela na nossa cabeça. Então tem tudo isso a ver, né? Se a gente for parar para pensar numa linha do tempo, né? A gente tem o passado, a gente tem o presente e a gente tem o futuro, né? E eu fiz um treinamento há umas semanas atrás e foi trazida uma pesquisa que me chamou muita atenção mesmo. Antes de entrar nessa pesquisa, né, eu fiz a pergunta para vocês e eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Beijo grande no coração de vocês, obrigada por fazer parte aí. E aí eu queria contar essa experiência para vocês. Eu venho treinando essa habilidade de viver o momento presente há um tempo já na minha vida. Eu acredito muito nisso, né, da gente estar presente, né? Meu processo alimentar, meu processo de atividade física, eu sempre estou ali conectado, meu trabalho também, eu tento estar ao máximo presente, né, entregue ali naquele momento. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes, por mais que a minha mente estivesse no momento presente, as minhas emoções não estavam. Eu trazia para aquele momento presente emoções que estavam lá no passado, ou algumas emoções por questão de ansiedade com o futuro, sabe? E há um tempo, há uns dias atrás, eu tive que ter uma conversa muito importante e eu sabia que se as minhas emoções me dominassem, a conversa ia dar ruim, né? Porque geralmente quando a emoção está muito presente, a gente fica muito reativo. E em conversas importantes, né? A gente precisa estar com a emoção muito tranquila, né? Para que as dores do passado, os sofrimentos lá de trás não estejam presentes, né? Naquela conversa. E enfim, eu estava lendo um livro que fala muito disso. E acabei, né, fazendo essa prática e deu super certo e teve um resultado extremamente positivo. Então, entender que muitas vezes, por mais que a gente ache e acredite que a gente está vivendo o momento presente, a gente precisa perceber se eu estou de corpo presente, se os meus pensamentos estão nesse momento presente e se minhas emoções estão nesse momento presente. Não adianta nada, né? Eu estar de corpo presente ali, eu estou presente, mas os meus pensamentos estão ali perdidos, as minhas emoções perdidas. Não adianta nada a minha mente estar presente, mas o meu corpo não, as minhas emoções também não, né? E atingir esse estado de presença é para pouquíssimas pessoas, né? Poucas pessoas conseguem se manter nesse nível de presença por bastante tempo. Essa pesquisa que saiu aponta que 75% das pessoas vivem no passado. 75% das pessoas estão presas no passado, carregando ressentimentos, mágoas, culpas e uma série de outros sentimentos de situações que já aconteceram e não foram resolvidas. E esses sentimentos e emoções tomam a vida da pessoa no momento presente e assim vai sendo atropelado por tudo isso. 20% das pessoas, essa pesquisa, são pessoas que vivem no futuro, né? São pessoas que vivem questionando o que vai acontecer com a minha vida, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu trabalho. São pessoas que não têm clareza do que elas querem lá na frente e isso gera muita incerteza.
E essa incerteza desencadeia a ansiedade. Quanto mais estado de ansiedade eu vivo, mais medo eu gero, e aí é abertura para uma série de outras travas emocionais. Então, se 75% das pessoas estão presas no passado com ressentimento, mágoa, tristeza, culpa e uma série de coisas, e o acúmulo de tudo isso pode gerar uma depressão, por exemplo, 20% estão conectadas extremamente com o futuro, né? Não conseguem ficar no momento presente porque estão lá presas no futuro. 75 com mais 20 são 95% das pessoas. Apenas 5% das pessoas têm a habilidade de viver o momento presente com plenitude. Acontece que o momento presente é onde a nossa vida acontece. A vida só acontece no aqui e no agora, né? E aí, em contrapartida com tudo isso, né, se eu trouxer um pouco para vocês, boa noite para quem chegou agora, beijo grande no coração de vocês, viu? Obrigada pela audiência. E aí, se eu começar a trazer a minha experiência com os treinamentos, a experiência com a clínica, né, individual, a experiência com o processo da mentoria, gente, boa parte das pessoas, né, dizem que o excesso de preocupação, né, então o excesso de preocupação na minha vida me desconecta desse momento presente. Então, boa parte das minhas preocupações me impedem de viver esse momento presente com plenitude, com sabedoria, com presença, com esse estado de presença. E aí existem outros dados aqui, gente, que são muito alarmantes. A gente falou umas três lives para trás, se eu não estou enganada, do sucesso, né? O que difere pessoas bem-sucedidas, o que é ter sucesso. E existem algumas coisas que atrapalham essa questão do sucesso, atrapalham a gente de conquistar esse sucesso. E uma das coisas que atrapalham a gente de conquistar o sucesso, de conquistar a felicidade, de se sentir pleno, feliz, realizado, bem-sucedido, são as nossas preocupações. Olha que beleza! E aí, o que eu queria dizer para vocês é que, presta atenção nisso, 92% das nossas preocupações não são reais. São preocupações que não fazem sentido, porque ou elas estão presas no passado, com coisas que já aconteceram, ou estão presas no futuro. Apenas 8% das nossas preocupações têm base real, ou seja, que eu consigo resolver no meu momento presente, que faz sentido eu me preocupar. E aí, desses 92%, 40% das nossas preocupações que a gente alimenta nessa cabecinha aqui, 40% dessas preocupações, gente, jamais vão acontecer. Ou seja, boa noite, Thales, que saudade. Ou seja, 40%, a gente perde 40% do nosso tempo desperdiçando com preocupações que jamais vão acontecer. São aquele sentimento de sofrer por antecipação, sabe? Eu começo a criar uma série de coisas na minha cabeça, tipo, prever o futuro, sabe aquilo? Nossa, mas que tragédia, vai acontecer isso, vai acontecer... E a gente fica alimentando esses pensamentos, e esses pensamentos começam a trazer esse estado de sofrimento, né? O famoso sofrer por antecipação, é o famoso quadro de ansiedade, é o famoso excesso do medo. O medo do futuro, né? A incerteza do futuro faz com que eu crie essas preocupações que não vão acontecer. Então, 40% do nosso tempo a gente rasga, né? Rasga esse tempo se preocupando com coisas que jamais vão acontecer. Respira comigo e pensa comigo. E se eu usasse esse tempo que eu perco me preocupando com coisas que não vão acontecer, fazendo o que eu tenho que fazer, resolvendo o que eu tenho para resolver hoje, resolvendo de fato o problema que existe na minha frente aqui e agora, que está no meu alcance de resolver? Será que você estaria no mesmo lugar? Será que você não estaria com uns passinhos mais à frente do que você está hoje? Para pensar.
30% das nossas preocupações são com coisas que já aconteceram. É de pessoas que ficam se preocupando com alguma coisa que já aconteceu. A minha pergunta é, né? Se já aconteceu, criatura, por que você está se preocupando? Você consegue mudar o passado? Você consegue criar uma máquina do tempo, voltar lá e fazer diferente? Não consegue. Se você não consegue mudar o que aconteceu, ou você resolve, ou você descarta. Ficar se lamentando, se vitimizando com o que aconteceu, não vai te levar a lugar nenhum. É mais uma vez rasgar o seu tempo. Ai, manda um beijo pra ela também. Um beijo grande pra vocês dois, viu? Muita saudade. Então a gente precisa entender, 40% das minhas preocupações estão presas no que vai acontecer, são sofrimentos que eu crio na minha cabeça, sofrer por antecipação, ansiedades que eu crio pelo excesso do futuro. 30% das minhas preocupações acontecem com coisas que aconteceu lá atrás, ou seja, coisas que já aconteceram, se já aconteceu eu não mudo. Então, eu não deveria carregar isso comigo, eu não deveria carregar essa preocupação comigo. 12% das nossas preocupações são relacionadas à saúde. E aqui eu abro aspas, porque não é uma preocupação real nesse caso. Então, vamos pôr assim, desses 12% que eu estou falando, é um pouco daquelas pessoas hipocondríacas, sabe? Pessoas que criam coisas na cabeça. Vamos supor que hoje eu acordei pela manhã com umas manchinhas vermelhas na pele. Eu percebi que meu rosto tá todo manchadinho. Olhei no espelho e falei assim, nossa, o que são essas manchinhas aqui? Que coisa estranha, né? E aí aquilo me gera uma preocupação. Nossa, eu nunca tive essas manchinhas e eu começo a ficar preocupado com isso. Aí essa preocupação de uma realidade que são essas manchinhas faz com que eu vá no Google e pesquise manchas vermelhas na pele. E aí o Google, que se formou em medicina, que é muito sábio, só que não, me dá uma série de possibilidades de diagnósticos de mancha da pele. E aí eu começo a ler que pode ser uma dermatite, eu começo a ler que pode ser uma intoxicação alimentar, eu começo a ler que pode ser uma leucemia. E aquilo me toma de angústia, eu fico angustiada, eu fico nervosa. Tá? Se apareceu uma mancha na pele que você não sabe de onde é e isso te gerou uma preocupação no momento presente, qual a sua atitude no momento presente? Ir lá e marcar um médico. O médico vai poder te dar um diagnóstico. Aí, em cima da realidade do diagnóstico, você resolve o que você vai fazer com isso, né? Então, esses 12% do tempo se preocupando com saúde não são problemas reais de saúde, gente. São coisas que a gente cria na nossa cabeça. Entende? Então, é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, 10% das nossas preocupações são com coisas insignificantes. Sabe aquilo? Eu não sei se vocês conhecem esse ditado, mas eu já escutei muito isso. Procurar pelo em ovo. Sabe? Tipo, você tá procurando pelo em ovo, é isso. Não existe problema. E aí eu vou lá e fico cutucando, porque eu acho que tem alguma coisa de estranho. Sabe pegadinha de vestibular? A questão tá tão fácil que eu preciso achar um problema nessa questão, porque eu acho que tem uma pegadinha. Então, esses assuntos insignificantes. Mas se é insignificante, o porquê que você tá parando o seu tempo, o seu momento presente, para olhar para esses assuntos insignificantes? Ah, porque fulano falou de você. Não, problema do fulano. Se ele tá perdendo o tempo dele falando de mim, problema dele. Por que eu vou perder o meu tempo prestando atenção no que ele tá falando de mim? Ai, você viu o que aconteceu com a vida do vizinho? Foda-se o que aconteceu com a vida do vizinho. Não é problema teu. A vida é sua. Sabe, de ficar bisbilhotando as vidas alheias. Então para pensar, gente. A gente perde 92% do nosso tempo se preocupando
com situações que não são reais. E elas não são reais porque elas não estão presas no momento presente. São coisas que já passaram, coisas que estão para acontecer ou coisas que simplesmente não existem. E a gente fica criando esse nível de pensamento, de sentimento, de emoção que nos tira do estado de presença. Quantas e quantas pessoas hoje sentam numa mesa com o celular, não para fazer uma refeição, não sabe mais nem o gosto do alimento que come. Né? Na academia, tem uma das coisas que eu aprendi, gente, antes eu fazia academia assim, ó. Eu levava o celular, então eu tenho 30 segundos de descanso entre um aparelho e o outro. E aí, a cada 30 segundos eu pegava o celular. Você acha mesmo que eu parava 30 segundos para fazer? Claro que não. É muito mais do que 30 segundos. E aí, quando eu comecei a perceber, nossa, mas por que eu tô demorando tanto para treinar? Eu comecei a deixar até hoje. O meu celular fica dentro do carro. Eu não desço mais o celular na academia. Porque isso consome o meu tempo. Quando eu faço atividade física concentrada no que eu estou fazendo, focada no que eu estou fazendo, eu consigo um nível físico e mental absurdo. Muito maior do que lá, preocupada com o celular, prestando atenção no que está acontecendo no celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Ninguém vai morrer de eu me ausentar 1 hora. E essa 1 hora é minha, é o meu estado de presença ali na academia. É prestar atenção no exercício, é dedicar minha força, minha energia para aquele momento. Senta na mesa e come, sente o gosto do alimento, mastiga o alimento. Isso é viver um estado de presença. Se você tem algo para resolver, resolva. Mas é porque é algo que existe, não é algo que você está criando. Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente falou lá atrás, né, de coisas que podem prejudicar a nossa jornada em busca do sucesso, ou mesmo de pessoas que não conseguem sentir essa felicidade nas coisas simples, as preocupações são uma das coisas que mais nos desconectam da gente, tá? As preocupações nos conectam com algo do ambiente, com algo que está fora, e a gente internaliza isso e começa a criar monstrinhos, né? Então, a preocupação é um grande inimigo. Obviamente que a vida adulta, ela nos traz muita responsabilidade. E com a responsabilidade, vem algumas preocupações. Óbvio que vem, gente. Não tem como a gente fugir disso. Mas a preocupação precisa ser real. Ela está acontecendo? Ela faz parte do agora? Faz. Então resolve. Não foge, não empurra com a barriga. Resolve agora. Né? Pensa nisso, tá? Então a preocupação é um fator. O outro fator, né, que pode interferir nisso tudo é a capacidade que o ser humano tem de transformar coisas simples em coisas complicadas. Tô andando na rua, eu vejo algo simples, eu vou lá e dificulto, né? Existe uma maneira de eu fazer meu trabalho muito mais simples, mas eu procuro a informação mais trabalhosa. Às vezes eu vejo pessoas se enrolando com coisas tão corriqueiras, né? Então, para fritar um ovo, em vez de eu fritar um ovo e ir lá e fritar o ovo, não, porque o ovo tem que ser assim, atingir uma temperatura assada. Não, criatura, né? Você deixa isso para um chefe de cozinha, né? Então, cuidado com isso. Se eu sou da Bahia, meu Deus do céu, sou da Bahia não, sou do interior de São Paulo. Eu falo de Indaiatuba e sou nascida no Vale do Paraíba, em Taubaté, mas é tudo no estado de São Paulo. Conheci já a Bahia, mas não sou da Bahia. E estou morrendo de vontade de provar um acarajé. Então, se alguém for da Bahia e quiser me convidar para comer um acarajé, fiquem à vontade, tá? Eu aceito o convite. Eu tenho uma mentorada da Bahia, uma menina que está fazendo mentoria da Bahia, é muito bacana, gosto bastante daí. Outra questão que pode atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia, que pode tirar você do momento presente é o pessimismo. Se a gente parar para pensar, se eu fazer uma pergunta para você agora, nesse momento, nesse exato segundo, qual o seu problema?
Nesse exato momento, gente, não existe problema. Geralmente os nossos problemas existem porque algo aconteceu lá atrás ou tem algo para acontecer lá na frente. Entende? Então, quando eu consigo me conectar com esse estado de presença, aqui e agora eu tô na live com vocês. Tô fazendo essa live que eu preparei, que eu pensei, que eu elaborei, que eu trouxe o meu conhecimento para vocês. Se nesse momento eu digo para vocês, eu tenho um problema X, entenda, esse problema não está no agora. Se ele estivesse no agora, eu estaria resolvendo ele, né? Então, o estado de presença, viver o momento presente, estar com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções e seus comportamentos no momento presente, isso não traz pessimismo. Quando a gente é sobrecarregado por uma onda de pensamentos negativos, por pensamentos pessimistas, isso está conectado com algo de trás ou com algo da frente. Agora, nesse momento, não tem como vir um pensamento ruim, caraca. Da onde que vai surgir esse pensamento ruim? Ele surge porque o meu pensamento, a minha mente, tá buscando informação lá atrás ou buscando informação lá na frente. Porque agora, o que poderia vir de pensamento ruim? Então, se nesse momento você tá aqui pensando o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu, que fulano fez isso pra você, que aconteceu isso no seu trabalho, nossa, que a pessoa fez isso pra você, percebe, esse pensamento negativo, ele tá numa linha do tempo, ou lá na frente ou lá atrás, ele não faz parte de agora, né? Existem pessoas que nasceram com uma nuvem negra em cima da cabeça, gente, sabe? Com uma nuvenzinha, sabe aquelas nuvens carregadas de chuva, assim? Aqui em Dayatuba o céu andou mais carregado assim de chuva, o tempo tá meio estranho, né? Então fica aquelas nuvens mais carregadas que a gente fica na dúvida, chove ou não chove, né? Tem gente que nasceu com isso em cima da cabeça. Tudo dá de errado na vida dessa pessoa. Tudo acontece de errado com ela. É impressionante. Levanta da cama, tropeça, bate o pé lá na cabeceira da cama e aí a pessoa já vem, nossa, meu dia vai ser horrível. Tomou uma fechada no trânsito, meu dia vai ser horrível. Cuidado com isso. De uma certa forma, a gente é o que a gente pensa. Se você continua alimentando esses pensamentos negativos, você tá lascado. Né? Então, cuide dos seus pensamentos. Outra coisa que pode interferir muito a nossa capacidade de viver o momento presente, a nossa capacidade de estar, né, nesse estado de presença é a depressão. A depressão e a ansiedade. Infelizmente, eu já fiz live disso também, e a gente estava, né, há um mês atrás no Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio, e uma das causas do suicídio é a depressão. A gente vive um momento onde a depressão mata hoje mais do que as guerras mataram lá atrás. A gente vive um momento na sociedade onde a pandemia, o pós-pandemia, que ainda nem existe o pós-pandemia, né? Porque a pandemia ainda está aí, né? A gente está avançando sim, muitas coisas estão voltando ao normal, mas as consequências desse estado de pandemia que durou 1 ano e pouquinho, né? Elas são drásticas no que se refere à mente humana, aos nossos estados emocionais. Então, hoje a gente tem muitos quadros de ansiedade, de crises e de transtornos de ansiedade, a gente tem muitos casos de depressão. E ainda, infelizmente, a gente existe o preconceito, o julgamento de muitas pessoas que acham que é mimimi, né? Então, a pessoa tem uma crise de ansiedade, aí vem o fulano e fala assim, nossa, isso é frescura. Não é. Se já virou uma crise de ansiedade, já virou um transtorno de ansiedade, não é frescura, caramba. Né? A pessoa não consegue mais produzir estados emocionais positivos para sair disso, ela precisa de ajuda.
A mesma coisa com a depressão. Então, a depressão, no caso, quando a gente tem esse excesso de pensamentos negativos, quando a gente tem esse excesso de preocupação com o passado, de coisas mal resolvidas com o passado, isso pode desencadear um quadro de depressão, por exemplo. E aí a pessoa se prende nisso, né? E muitas vezes não é questão de vontade, gente. A pessoa não consegue, ela não tem essa força interna, né? Então, quando a gente está nesse estado de depressão, quando a pessoa passa por esse estado de depressão, ela precisa de ajuda, né? Uma coisa é você entender que hoje vão ter momentos onde você tá. Momentos onde você está mais triste, né? Que existe uma tristeza, vão existir momentos que você está alegre, vão existir momentos que você está mais tenso, vão existir momentos que você está mais feliz e tá tudo certo. A vida é essa instabilidade, é ok. Acontece que se esse estado de tristeza começa a tomar conta de você, esse acúmulo de ressentimento, de mágoa, de culpa, de emoções tóxicas, negativas, isso pode gerar casos patológicos, né? Então a gente precisa ter um olhar para isso. Então muitas vezes a pessoa não tem força para sair disso e precisa dessa ajuda. As pessoas com depressão ou com transtorno de ansiedade, por exemplo, elas estão presas totalmente no passado ou no futuro. Elas não conseguem mais atingir esse estado de presença, elas não conseguem enxergar que hoje a minha realidade é essa, em cima disso eu vou tomar atitudes, decisões e fazer escolhas. Não. A cabeça dela, o pensamento dela é lá atrás ou lá na frente. E isso traz prejuízos emocionais seríssimos. Então fiquem alertas. E se você percebe que alguém que você gosta muito, né, tá preso nesses quadros de depressão, de ansiedade, ajude, ofereça a sua ajuda, que é o melhor que você pode fazer. Não julgue, não critique e muito menos minimize as situações, né? A gente vê muito hoje as pessoas falando que é mimimi, que é frescura, e não é. É um assunto sério que merece a nossa atenção. Então, se você pode ajudar, ajude. Se você não sabe como ajudar, procure quem saiba, tá? Bom, esses são os fatos que eu trouxe aqui, né? Então, repetindo, 75% das pessoas, elas vivem do passado, 20% vivem com esse excesso de informação do futuro e apenas 5% das pessoas têm essa habilidade de viver o momento presente, esse estado de presença. O estado de presença, viver o momento presente, é uma habilidade, gente. E como toda e qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, basta você treinar. Então precisa de prática. É praticamente você praticar diariamente essa habilidade para ela começar a se tornar sua. Então, quanto mais eu pratico, mais eu consigo acessar esse estado de presença. E são coisas simples. Eu falo muito isso aqui no Instagram, né? A maior parte das nossas decisões, a maior parte das nossas escolhas pode ser simples. Vocês só não podem acreditar que vai ser fácil, né? Eu treinar uma nova habilidade é um caminho que precisa de constância, de disciplina, de esforço. As técnicas para você ficar nesse estado de presença é simples? São simples. Mas você vai precisar de constância, você vai precisar de foco, você vai precisar de disciplina. A grande questão é, está disposto a pagar o preço? Ou você prefere, né, continuar assumindo essa postura de vitimismo, essa postura de reclamar, de achar que você é a vítima do universo, você é a vítima de tudo e continuar nessa mesmice? A escolha é sua, né? Eu falei há um tempo atrás sobre zona de conforto, zona de mudança e zona de risco. A zona de conforto é esse estado. É a gente achar que, nossa, o mundo tá contra mim, Deus tá contra mim, eu estou nessa situação porque fui levada a tudo isso. Não, você está nessa situação porque você quer, porque você escolheu, existem alternativas e eu preciso ir para essa zona de mudança,
né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa sai dessa zona de conforto e vão para uma zona de risco. É quando elas não medem o que elas vão fazer, elas saem pulando de cabeça num lago raso, né? Então eu preciso me certificar, eu preciso ter clareza para onde eu quero ir. E aí, muitas vezes, né, vocês podem estar se questionando assim: poxa, viver o momento presente. Mas se viver o momento presente é tão importante, por que as pessoas dizem que para ter sucesso precisa de planejamento? Ou por que eu preciso me planejar? Ou por que eu preciso ter um plano de ação? Por que eu preciso ter meta? Se viver o momento presente é tão importante, ou por que eu preciso disso tudo? Não é só viver? Pois é. O futuro, ele tem uma função muito importante. Quando eu paro para visualizar o futuro e para entender o que eu quero para Simone daqui 5 anos, para isso o futuro serve. Eu criar essa visualização, eu criar essa imaginação na minha cabeça. Daqui 5 anos eu quero isso para minha vida. Daqui 5 anos eu quero chegar nesse momento. Ok. Quando eu faço essa projeção no futuro, eu tenho clareza do que eu quero. Se eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho uma direção. E aí sim que o meu momento presente vale a pena. Porque se no meu momento presente eu não tenho uma direção para onde eu estou indo, qualquer coisa serve. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, foda-se, qualquer coisa serve. Mas, se eu tenho uma projeção que eu quero chegar, eu tenho uma direção, eu sei exatamente o que eu preciso fazer agora. Eu sei exatamente as decisões que eu preciso tomar. Eu sei exatamente o que eu preciso escolher para pegar o meu barquinho e ir naquela direção. Porque para mim, qualquer direção não serve. Eu tenho um destino, eu quero chegar num ponto. Para isso o futuro serve. O futuro é uma grande ferramenta para a gente visualizar os nossos desejos, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu quero me tornar. Isso é importante. E essa capacidade que a nossa mente subconsciente tem de fazer essas projeções e da gente conseguir sugestionar esse novo caminho é algo incrível. Então, se é para eu projetar coisas boas, ok, né? Eu vou criar no meu momento presente as oportunidades que eu preciso, fazer as escolhas que eu preciso para chegar lá no meu futuro. Acontece que a maior parte das pessoas, quando fazem esse planejamento, fica assim: eu quero, sei lá, daqui 5 anos eu quero ter R$1 milhão guardado, investidos, e quero viver de renda passiva. Tá, você sabe onde você quer chegar. Então, você teria que ter um plano de ação. O que você vai fazer dia a dia, passo a passo, para chegar nesse objetivo. Aí a mente sabotadora, a vozinha, fica assim: mas e se você perder o emprego? Você não vai conseguir juntar esse dinheiro. Aí você já vai duvidar: nossa, é mesmo, né? E se ficar doente? E se vier outra pandemia? Esse planejamento, que era algo para ser feito como forma de impulsionar, te motivar a chegar em algum lugar, ele vira um inferno. Porque a pessoa começa a sofrer com isso. E ao invés de ela se aproximar do que ela projetou, ela se distancia. Ela começa a temer tudo isso. Então o futuro, para que ele serve? Para você olhar para frente e falar: daqui 5 anos eu quero isso, daqui 10 eu quero isso, daqui 20 anos eu quero isso. O que você quer fazer daqui 5 anos? O que você quer ter daqui 5 anos? Quem você quer ser daqui 5 anos? É isso. O que eu preciso fazer nesse caminho para chegar nisso? Aí sim entra o momento presente. Então, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso, porque essas situações vão me aproximar do que eu tracei para mim. Para isso serve o futuro. E para que serve o passado?
Pois é, imagina vocês que o nosso passado é como se fosse uma biblioteca. E nessa biblioteca tem várias estantes de livro. E cada livro corresponde a uma parte da nossa vida, um momento da nossa vida, da nossa história. O passado, ele serve para de vez em quando a gente consultar o que aconteceu nele, para a gente resolver algumas coisas que estão incertas hoje dentro de mim. Então hoje, se eu percebo que eu estou travada, que eu estou limitada, que tem algo que não me deixa me movimentar, eu preciso parar, ir para o passado, entrar nessa biblioteca, pegar o livro, consultar o que aconteceu, qual é o meu inimigo, qual é a minha trava emocional para resolver tudo isso, né? Essa função do passado. O passado só serve para a gente aprender com ele e fazer diferente. O passado não foi feito para a gente carregar o sofrimento para o momento presente. A gente já sofreu na situação que aconteceu, né? Então, se eu passei por uma situação traumática, naquele momento onde o trauma foi instalado, eu já sofri, eu já vivi aquela experiência. O correto é a gente aprender e seguir em frente. Mas o que a gente faz? A gente traz essa bagagem emocional para o momento presente. Aí essas bagagens emocionais me desconectam do momento presente. Porque por mais que muitas vezes a pessoa fala assim, Simone, mas eu vivo o momento presente. E aí acontece um X, a pessoa reage de uma forma totalmente impulsiva, improvável. E aí você para perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que um gatilho emocional lá de trás foi acionado. Se esse gatilho emocional foi acionado, você não está no presente. Essa emoção não é no momento presente. Essa emoção veio lá de trás e você está revivendo ela agora de uma forma mais intensa. É como se a gente fosse somatizando tudo isso dentro da gente. Né? Então, a importância de quando a gente fala em viver o momento presente, no poder do agora, em estado de presença, gente, é você conseguir estar presente na questão mental, os seus pensamentos estão no momento presente, os meus sentimentos e as minhas emoções estão no momento presente e os meus comportamentos são de acordo com o que eu estou vivendo no momento presente. Hoje, muitas pessoas no momento presente, elas se comportam de uma forma que condiz com uma emoção que aconteceu lá atrás. Aquela emoção foi forte, ficou ancorada dentro dela. Toda vez que o gatilho é acionado, ela traz aquela emoção do passado e executa uma ação agora. Entende? Então, por isso que é simples, mas não é algo fácil da gente atingir, né? Precisa treinar e treinar muito. Se você parar para pensar em um momento onde você precisa ter uma conversa séria, que você precisa entrar em contato com outras pessoas e você conseguir realmente estar presente ali, você vai ver que aqui dentro vai estar mais limpo, aqui dentro vai estar mais limpo. Então a gente precisa buscar isso de alguma forma, né? Entendam sempre isso, levem isso com vocês. O passado serve só pra gente aprender, né? Não é pra gente sofrer com ele. O futuro serve só pra gente visualizar, planejar e projetar o que a gente quer pra gente, pra nossa vida. E o presente é a oportunidade que a gente tem realmente de viver, né? Se eu quero viver, o momento é agora. Tudo que é importante tem documento por escrito. Quando a gente nasce, tem uma certidão de nascimento. Quando você compra um imóvel, tem uma certidão de nascimento. Quando você casa, tem a certidão de casamento. Quando você tem filhos, tem o registro dos seus filhos. E assim vai. A gente sabe, todos nós sabemos exatamente o dia que a gente nasceu, a hora que a gente nasceu. Mas ninguém vem com prazo de validade. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar nessa vida. Então, se você continuar usando o agora, o hoje, para sofrer com o que aconteceu lá atrás ou para sofrer com o que vai acontecer lá na frente,
a sua vida tá passando e você não tá honrando aquilo que você deveria honrar, que é viver o momento presente. A vida, ela pode ser muito curta, né? A pandemia tirou pessoas importantes das nossas vidas, a pandemia tirou pessoas jovens do mundo que a gente vive, tirou pessoas idosas que tinham muito para contribuir com a sua sabedoria. E a grande questão é, e se fosse você? E se fosse eu? Será que eu tinha honrado a minha vida realmente? Será que eu tinha vivido tudo aquilo que eu me propus para viver? Obviamente que se eu morrer hoje, muitas coisas ainda estariam por realizar. Mas eu morreria satisfeita hoje, porque eu cheguei num nível onde eu batalhei muito para chegar. Eu cheguei num momento onde eu consigo viver por bastante tempo com o meu momento de presença, com esse estado de presença dentro de mim. Mas ainda tem muita coisa que eu quero conquistar. Eu ainda tenho uma Simone daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Eu não sei se eu vou ter tempo para isso, mas o tempo que eu tiver eu vou honrar. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês honrassem o tempo que vocês têm. E o tempo que a gente tem não pode ser perdido lamentando com o que aconteceu e nem sofrendo com aquilo que não vai acontecer com os nossos monstrinhos, né? O tempo que a gente tem é para ser vivido agora, é para ser realizado agora. E eu espero que vocês possam praticar isso diariamente e que vocês consigam fazer parte aí desses 5% das pessoas que conseguem ter essa habilidade extraordinária. Porque pessoas felizes, bem-sucedidas, pessoas que têm uma vida extraordinária são pessoas que conseguem esse estado de presença. Que vocês possam treinar isso no dia a dia de vocês e que vocês possam atingir esse nível mais elevado, tá bom? Fico muito feliz de falar desse assunto para vocês. A vida precisa valer a pena e só você pode fazer a sua vida valer a pena, mais ninguém, tá bom? Beijo grande no coração.